Boa noite. Terminamos a leitura do livro de Deuteronômio. Você não sabe como eu gosto de falar isso. Terminamos a leitura de um livro. Deuteronômio, como nós vimos anteriormente, é um livro que reafirma, as últimas palavras de Moisés e reafirma o pacto, a aliança de Deus com o seu povo. E em relação a esse pacto, como fruto do amor de Deus que ele estabelecera em relação a Israel. Nesse pacto com o povo de Deus, os israelitas, eles deveriam refletir a sua relação com Deus, refletindo o caráter de Deus às nações à sua volta. A eleição deles por Deus e a dádiva da terra constituíam a parte de Deus no pacto, enquanto a obediência e o serviço constituíam a parte dos israelitas. Vamos voltar para a gente entender. A eleição deles, estou ligando a luz, a eleição deles por Deus é a dádiva, e a dádiva da terra constituíram a parte de Deus no pacto. Agora, a obediência e o serviço constituíam a parte dos israelitas. Esse é o pacto, essa é a aliança. Deuteronômio fornece palavras vigorosas no tocante a bênçãos de se viver nesse pacto. A resposta de fé do povo de Deus, a resposta dos israelitas à relação com o pacto com Deus era viver uma vida individualmente e também como nação. Então o pacto era o indivíduo e a nação. Amém? Então esse pacto era de total compromisso com o Senhor Deus. Não há qualquer área da vida que não esteja debaixo do governo soberano de Deus, e nenhuma distinção é feita entre o religioso e o secular, aquele que não é religioso. E Deus espera de seu povo o mais elevado padrão de conduta. Amém? A forma pelo qual o povo de Deus refletiria isso se expressaria pela obediência à lei. Toda a lei podia ser resumida em um único mandamento: amarás ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. O povo de Deus deve responder não com uma obediência amedrontada, mas com uma obediência amorosa. Se amais, guardarás os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O mandamento do amor está baseado no amor de Deus que ele demonstrou. Por essa razão, a obediência amorosa é a resposta natural de fé a um Deus amoroso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Que coisa tremenda, né? E é verdade, tudo isso que nós estamos lendo aqui. Então, Deuteronômio fica muito forte, o capítulo 28, que é conhecido como capítulo de bênçãos e de maldição. Só esse capítulo eu gastei mais ou menos uns 13 minutos ou mais, não me recordo. Mas eu sei que nesse dia eu gravei só Deuteronômio 28. Poucos capítulos falam de bênção e 3 vezes mais falam de maldições. E aí eu queria que você pensasse por que Deus fez isso. Eu creio que é para que a gente não erre. Aí ele cerca de todas as maneiras para nos trazer um temor, um temor reverente à sua palavra e ao seu pacto, à sua ordenança. Amém? Então, o pecado é apresentado no contexto do pacto, Deixar de seguir os mandamentos de Deus
romperia a relação pactual, né, afetando a pureza e a unidade do testemunho. A desobediência acarretaria maldições, está lá em Deuteronômio, e fornece também palavras vigorosas sobre o que aconteceria no caso do povo de deixar de cumprir sua parte no pacto. As consequências incluem perda da dádiva da terra, idolatria conduziria à morte, a nação como um todo sofreria por desobediência e apostasia. Apostasia é você deixar a fé. Então, deixar o pacto ocasionaria tudo isso aqui. Sua história revela que Deus levou a efeito as consequências a respeito das quais advertiu Israel. E o que o livro de Deuteronômio contribuiu para a Bíblia? Depois dos livros de Salmo e Isaías, Deuteronômio é o mais citado pelo Novo Testamento, dentre os livros do Novo Testamento, dentre os livros do Antigo. Isto é verdade não apenas em termos do grande número de casos, mas especialmente em passagens onde a verdade teológica parece estar mais em questão. Jesus e os apóstolos consideravam Deuteronômio de suprema importância para o seu próprio ensino a respeito de Deus e do seu relacionamento com o seu povo escolhido e a humanidade em geral. Em sua tentação, Jesus citou o livro de Deuteronômio por 3 vezes a Satanás. Você sabia dessa importância desse livro? Agora nós vamos entrar no livro de Josué. O livro de Josué, a gente vai começar a ler a partir de hoje. Talvez eu grave Josué, se não amanhã. O livro de Josué, ele tem um começo muito profundo. Ele fala com o autor do livro, né, que leva o nome do livro, com Josué, e Deus fala com ele de uma forma a motivá-lo a não desanimar e a permanecer. Agora eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre Josué. Josué, sem ofendê-lo, ele era como sombra de Moisés. A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro, Josué ficava à porta. E ele não saía dali até que Moisés voltasse para encontrá-lo ali e entrar de novo na tenda. Josué era como o braço direito de Moisés. E, de repente, ele se vê, ele sempre foi liderado, mas, de repente, ele se vê sendo o líder daquela grande nação. E Deus precisava motivá-lo. Deus precisava dizer para ele as mesmas coisas que disse para Moisés, para que ele fosse, para que ele ficasse, como eu vou dizer, fortalecido. E os primeiros versículos são exatamente isso: ser forte e corajoso. E Deus fala: ó, meu servo Moisés é morto. Agora é contigo, Josué. Assim como foi com ele, agora é contigo, versão Andréia. Como eu fui contigo, como eu fui com Moisés, serei contigo. Tão somente ser forte e corajoso, e medita nas palavras desse livro. Deus manda Josué meditar nas suas palavras, nas palavras dele. O livro de Josué deve o nome ao membro mais famoso dos israelitas na geração pós-morte de Moisés. O livro descreve a história daquela geração de Israel que cruzou o Rio Jordão e entrou na terra prometida de Canaã. As batalhas e a fidelidade deles estão entre as maiores narrativas de fé do Antigo Testamento. Josué os liderou na conquista dos adversários que se levantaram contra o povo de Deus. Em seguida, ele supervisionou a divisão da terra em porções por tribo. Por fim, Josué renovou
o pacto entre o povo de Deus. Está lá em Josué 24, né? Um texto muito conhecido, que ele fala assim: eu não sei quanto a vós, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mundo gosta desse versículo, como aquele que eu citei anteriormente também. O autor do livro de Josué não é identificado na Bíblia e, de uma outra maneira, permanece anônimo. Se é que o próprio Josué não compôs originalmente o livro que traz o seu nome, então pode-se presumir que a obra foi registrada por alguém que conhecia tanto a sua pessoa quanto os seus feitos. Há numerosas referências por todo o livro que surgem em uma formação final do livro após o tempo de vida de Josué. Estas incluem a sua morte e descrições de memória ou nomes nos quais se diz que permanecem até hoje. O contexto histórico do livro. As narrativas do livro sucedem o período imediatamente após a morte de Moisés. Esta era uma nova geração, não era aquela que tinha saído do Egito. E a história de Josué está situada na época em que a nação de Israel surgiu pela primeira vez do lado oeste do Rio Jordão, a terra que levaria o seu nome. Afirma-se que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão. Em Juízes 11:26, Jefté afirmou que Israel vivia há 300 anos na região da Palestina. Jefté viveu por volta de 1100 a.C., datando assim o final da viagem pelo deserto e o início da conquista em 1400 a.C. Olha, tremendo. O propósito e a mensagem desse livro, no primeiro capítulo, como eu te falei, já estabelece Josué como líder designado por Deus, sucessor de Moisés. Deus se dirigiu diretamente a Josué, prometendo tanto a terra que ele havia prometido a Moisés, como a sua presença divina. Eu serei contigo, Deus fala com ele. Eu estarei contigo, eu serei contigo. A ordem ser forte e corajoso define a missão que Josué deveria enfrentar. Uma missão difícil que ele precisaria de fé e de fortaleza. A travessia miraculosa do Rio Jordão foi um meio de Deus exaltar Josué à vista de toda Israel. E assim a gente guarda mais um pouquinho do livro de Josué para quando terminarmos o capítulo, né? O livro inteiro. E eu queria agradecer a Deus a oportunidade e pedir que Ele fale ao coração de vocês com essa palavra. Uma palavra que, para quem está lendo a Bíblia comigo, você tem visto que eu não tenho, às vezes até eu coloco alguma expressão, mas eu não tenho esmiuçado a palavra, porque é somente leitura. Mas eu aproveito ao término de cada capítulo para a gente conversar um pouquinho. Não é bom? Que Deus abençoe você e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua casa e sua vida, hoje e sempre. Amém.